Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia São João Evangelista. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Gostaria de começar essa reflexão a partir de uma curiosidade litúrgica. Em geral, quando se usa o evangeliário dentro da nossa liturgia, quando o diácono entra com o evangeliário, ele deposita o evangeliário sobre o altar. Depois o sacerdote ou o diácono, quando tem o diácono na celebração, na hora da proclamação do evangelho, ele pega o evangeliário e o transporta para a outra mesa. Mesa da Eucaristia, mesa da Palavra. A nossa liturgia é feita de duas mesas. A primeira parte da nossa missa, ela é realizada na mesa da Palavra, que é chamado de ambão. E a segunda parte, na mesa do altar, que é a mesa da Eucaristia, que é onde nós celebramos o sacrifício. Proclamado o Evangelho, o sacerdote ou o diácono pega novamente o evangeliário e coloca sobre o altar, até a hora de preparar as oferendas. Isso tem um significado muito bonito, Esses momentos, os transportes do evangeliário, que é um livro especial e também diferente do lecionário. O lecionário contém todas as leituras, para o ano todo. Temos 3 volumes aqui no Brasil, do semanal, o lecionário dominical e o lecionário santoral, que é referente à vida dos santos, às celebrações dos santos. Mas o evangeliário, ele tem apenas os evangelhos das solenidades, das festas e de um modo particular de todos os domingos, de todos os tempos. Tempo comum, tempo da Páscoa, tempo da Quaresma, tempo do Natal e do Advento. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma comunhão plena entre aquilo que nós celebramos, uma unidade na nossa celebração. Essa unidade se dá em Jesus Cristo nosso Senhor, porque no Evangelho estão as palavras do nosso Senhor. É a palavra da salvação, é o nosso Salvador anunciado. Isso para dizer que a mesma palavra que é proclamada na mesa da palavra, no ambão, é a palavra que se celebra sobre o altar e que nós comungamos na Eucaristia. Podemos dizer que, simbolicamente, Jesus está presente aqui no Evangelho sobre o altar, neste momento, porque é palavra da salvação. Tanto é que quando nós terminamos de anunciar a palavra, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós dizemos, palavra do Senhor. E o padre, depois de proclamar o Evangelho, diz, palavra da salvação. E esse anúncio é dito no singular, porque nós não temos outra palavra da salvação a não ser aquela única palavra que é Cristo. Fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, os judeus tinham 10 palavras, assim chamadas 10 mandamentos. Eram 10 mandamentos para guiar o povo, conduzir o povo para o encontro com Deus. Jesus não vem abolir as 10 palavras do Antigo Testamento, mas vem mostrar que Ele mesmo é a comunhão de toda palavra. Ele é a palavra, a única de Deus, que num determinado momento da história se fez homem, habitou entre nós e nos anunciou a salvação. Ele é a palavra da salvação. Essa palavra que nós celebramos na Eucaristia, seja pela proclamação, seja pela Eucaristia celebrada, hoje nós o celebramos, a sua volta para junto do seio do Pai. Nessa liturgia de hoje nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão de Jesus.
E é muito bonito celebrar a ascensão de Jesus na nossa liturgia, porque isso nos dá uma certeza, nos dá a garantia de que também nós, assim como professamos na nossa fé, no símbolo apostólico e no símbolo niceno-constantinopolitano e todos os símbolos da nossa igreja, que se refere à fé na ressurreição da carne e na participação da vida de Deus, a vida eterna. Quando Jesus volta para o céu, nos dá a possibilidade de viver uma vida plena na terra, movido pelo Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. A igreja se reúne em comunhão, em torno da única palavra que é Cristo, não somente para admirá-lo subir aos céus, mas para participar de sua vida aqui na terra, na esperança do céu. Quando na primeira leitura hoje nós ouvimos, tirada dos Atos dos Apóstolos, depois que Jesus subiu para o céu, os discípulos ficaram ali maravilhados com toda a glória que eles podiam ver, todo o esplendor do Cristo glorioso, ressuscitado e glorioso, que subia de novo para o céu, para junto do Pai. Aquela manifestação, com certeza, causava grande admiração nos discípulos. Eles ficaram maravilhados. Nós hoje cantamos no Salmo, por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. O Salmo que hoje dá a resposta à primeira leitura, nos faz meditar sobre a glória de Deus, de um Deus glorioso, de Jesus Cristo nosso Senhor, ressuscitado, que agora se eleva, Ele mesmo se eleva para o céu, porque é Deus. Feito homem, leva para o céu a nossa humanidade. Os discípulos ficaram maravilhados. Logo aparece no céu, entre as nuvens, dois homens gloriosos também, dois homens revestidos de luz. Eram dois anjos que diziam: homens da Galileia, o que vocês fazem aí olhando para o céu? É como se dissesse para nós: olha, igreja, acorda. Esse mesmo Deus que nós vemos glorioso, voltará na sua glória, do mesmo modo que vocês veem Ele indo, Ele vai voltar na sua glória. Portanto, descruzem os braços, pés a caminho, corações ao alto, mas os olhos fixos em Deus e a nossa caminhada constante em direção à vontade do Senhor. Quando nós comungamos a Eucaristia, essa palavra que é pão, pão do céu, pão que veio do céu, é Jesus Cristo feito alimento para a nossa salvação. Quando nós comungamos a Eucaristia, nós permanecemos um tempo em silêncio, em recolhimento, em oração profunda, mas nós não estabelecemos morada, não armamos a nossa tenda exatamente neste local. A nossa vida é a tenda. A nossa vida, os nossos passos são os passos de Cristo, porque agora Ele nos transforma na sua realidade mais gloriosa. Por isso nós nos tornamos também alimento para o outro. Quando nós vamos ao encontro dos nossos irmãos, das nossas famílias, dos lugares onde nós vivemos a confraternização ou o nosso trabalho, em qualquer lugar em que nós estejamos, é o Cristo que nós levamos. Por isso aqueles anjos diziam: homens da Galileia, tantas coisas ainda precisam ser realizadas. Voltem à oração. E aqui começa, na nossa igreja, a primeira novena que a igreja realiza. Jesus, depois de 40 dias, foi para o céu glorioso. E a partir daquele momento, os discípulos voltam para Jerusalém, se colocam em oração, e quem estava presente naquele momento em que nascia a igreja, que se manifestava a igreja pelo poder do Espírito Santo no Pentecostes, é a Virgem Maria. Ninguém nos apresenta melhor a palavra de Deus a não ser Maria. Maria Santíssima é aquela que foi chamada, escolhida por Deus para ser a mãe da palavra de Deus que se faz homem, que assume a nossa condição humana, que se encarna
primeira morada na terra de Jesus é a Virgem Maria. Ela nos ensina que, ao receber a palavra, ao comungar a palavra que é viva em nossa vida, ela, ao conceber a palavra, coloca os pés na estrada para ir ao encontro de Isabel, a sua prima, que idosa estava grávida, esperando também o precursor João Batista. Não é uma presença que nos acomoda. A presença de Deus na nossa vida não pode ser uma presença que nos acomoda, que nos coloca inertes. Pelo contrário, a presença da palavra de Deus em nossa vida deve nos colocar em verdadeiro movimento. É um movimento de um Deus que vem até nós e que nos possibilita ir ao encontro do outro, porque a igreja continua. E é sob a moção do Espírito Santo, é pela ação do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que o Pai e o Filho envia sobre cada um de nós. O Espírito pelo qual nós somos batizados, nos tornamos morada, é pelo esse mesmo Espírito que no próximo domingo vamos celebrar dentro da liturgia no Pentecostes. É esse Espírito que nos faz testemunhar Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas pensem, Jesus foi para o céu e agora abandonou todos nós. Jesus sobe para o céu não é para se afastar da nossa humildade, como diz o prefácio da Santa Missa de hoje. Ele vai para o céu não é para se afastar da nossa condição humana, até mesmo porque Ele leva a nossa condição humana, Ele leva a nossa humanidade consigo. Porque depois de se fazer homem, não se separa mais a natureza humana e a divina na única pessoa do Cristo. Ele leva para o céu para nos dar a garantia de que também nós, um dia, na esperança assim nós o cremos e celebramos a cada liturgia, também nós um dia vamos participar plenamente da ressurreição da carne e da vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.